Olá pessoal! Sexta-feira eu estudando com os irmãos da igreja que eu congrego é outra, mas eu estou no GC, né, que alguns cantos chamam célula, outros pelo PG, pequeno grupo. Aqui é GC, que é grupo de crescimento, né, o nome, se eu não me engano, grupo de crescimento. E aí a gente estudando o material, já explicado, né, estudado. E eu vou ler esse versículo que foi me apresentado de uma forma diferente. É como se eu já li várias vezes a Bíblia, né? Toda a Bíblia eu já li. Esse versículo em especial já várias vezes, com certeza já li esse versículo, já vi em algum momento em pregações e tudo. Só, olha gente, para você ver, já deixo um adendo aqui. A importância de nós estarmos reunidos com irmãos, né? A comunhão, né? Porque nesse estudo eu tive uma concepção diferente, concepção que eu acho que eu ainda não havia tido, ou que já tinha caído no esquecimento. Então eu vou ler aqui para vocês esse versículo. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com critério com que julgastes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparás na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave do teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que esse versículo nos traz? E a minha concepção na sexta-feira, onde a gente houve um estudo ali, explicando de uma forma diferente do que eu já tinha percebido, né? Primeiro, não julgueis para que não seja julgado. Se na medida que você julgar, você também vai ser julgado. Porque muitas vezes a gente julga pela aparência. Em que sentido a aparência? Isso que Jesus vai falar, ele está falando para os judeus, né? Jesus está falando isso, está falando para os judeus, né? Porque eles tinham esse costume. Inclusive, eu vou ler um versículo que está lá em João, daqui a pouquinho, que Jesus também vai falar do julgamento de uma forma diferente, mas também para os religiosos. A gente mesmo, como ser humano, né, sempre está julgando de alguma forma. Às vezes suspeita de algo, né, e já está querendo saber o que realmente se passa no coração da pessoa, sendo que só Jesus se passa. E às vezes a nossa vida, como ele diz aqui, está nem tão alinhada com aquilo que realmente Deus quer que esteja, e a gente está ali julgando, né, o irmão por causa do comportamento, às vezes uma falha mesmo ali de momento, e a gente tá julgando, sabe, tá condenando. E o que mais veio ao meu coração nesse estudo de sexta-feira é como realmente muitas vezes a gente peca nisso, sabe? Sigo que eu acho que já se tornou um jargão, né, de pessoas do mundo, pessoas da igreja, que não aceitam muitas vezes uma exortação, né? Tá me julgando, não julgo para não ser julgado. Muito usado dentro da igreja, muito usado no mundo. Que nessa história de não julgar, quando você vai pregar a palavra para a pessoa, pregar o que Jesus falou, né? E que inclusive eu vou ler daqui a pouquinho, João, que Jesus recomenda que a gente julgue, mas pela reta justiça, né? Ou seja, de acordo com o que está com a palavra de Deus. O que Jesus coloca aqui é justamente a gente ter o hábito de estar julgando pela aparência. Sempre é do ser humano essa questão de ter um julgamento precipitado, eu diria. Quantas vezes a gente não peca nisso? Julgando por uma atitude, né? Atitude de momento, né? Aí condena aquela pessoa cristã, né? Que pessoa é essa? Julgando às vezes pela uma maneira da pessoa se vestir. É óbvio, gente, que nós como cristãos não vamos andar à mostra ali, como muitas vezes a gente vê no mundo, né? Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero, ando do jeito que quero e faço o que eu quero, porque é o meu corpo. Só que nós não podemos esquecer que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, além da gente ter que cuidar, é um dever nosso cuidar do corpo na questão de saúde e também de preservá-lo nessa questão de estar muito exposto, né? Quando tu tá muito alinhado, certas coisas não encaixam, sabe? Dê aquele incômodo, não é religiosidade, gente, que eu tô falando de alinhamento, sabe? O que é agradável a Deus, de que maneira você pode se comportar, como você deve viver, se a sua vida está alinhada com Deus, você consegue ter esse discernimento, né? Outra coisa que eu vou citar também, que é muito importante,
Porque às vezes você lê um versículo desse, aí chega lá na frente, tem outro, como eu vou ler aqui em João 7:24, que vai falar assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça, né? E anteriormente ele vem falando, é Jesus falando, né, dos religiosos, dos judeus, a circuncisão, que era a prática dos judeus, para que a pessoa fosse ali identificada como escolhido de Deus, né? Da religião deles, um judeu verdadeiramente, né? Aí ele vai falar do homem que é circuncidado no dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, porque vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado, no sábado, ao todo, um homem, né? Então, quer dizer, eles tinham, tava tudo bem para eles fazer algo porque estava dentro da cultura deles, né? Que não poderia ser violada essa lei deles. Então tava tudo bem para eles cumprir a lei ali no sábado, fazer esse procedimento, né? Mas Jesus não poderia fazer o bem porque era no sábado, que era a cura, né? Então, ou seja, para Jesus sempre o que prevaleceu foi fazer o bem, né? Acima de tudo, obedecer a Deus, fazendo o bem, evangelizando, curando. Isso para Jesus era acima de tudo, de leis, né? De religiões. Então, ele diz: não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aqui, né? Aqui a gente fica claro que diz: não julguei segundo a aparência. Tá muito claro que vale corroborar com Mateus, né? E sim pela reta justiça. Então, você pode julgar de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, tem alguém que está no caminho, que realmente tu sabe que está levando aquela pessoa à perdição. Então, você, como filho de Deus, conhecedor da palavra, que anda em vida reta, com Deus, alinhada com o Senhor, você pode chegar para esse irmão e falar: irmão, olha, a palavra de Deus diz isso e isso, o que você acha de se reavaliar, né? Como a palavra diz, o homem examine a si mesmo, né? Quando Paulo fala, não sei se é em Coríntios ou em Romanos, 1 Coríntios ou em Romanos, que diz assim: será que não há alguém entre vocês que não consegue julgar, ou seja, que não estão aptos, acho que ele fala isso, que não estão aptos a julgar? Será que vocês não sabem que vocês vão julgar, vocês são santos, né? Vocês são separados? Não quer dizer que a gente é perfeito e nunca peca, gente, mas é que realmente são ali, se determina a se separar para fazer a vontade de Deus. Então ele diz assim: será que não há um de vós que possa fazer isso? Aí você pergunta, e a Bíblia se contradiz? Volta nele que eu queria dizer, né? Que eu li um outro versículo que vai mais de acordo do que se contradizendo, né, entre aspas, porque a Bíblia nunca se contradiz. Por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus, estudar sozinho, pedindo a Deus, sempre digo, o Espírito Santo para te revelar o que ele quer dizer na palavra dele. Se unir a irmãos, as que já têm mais experiência, que estudaram muitas vezes para isso, né? E a igreja é importante para absorver, porque o pastor estudou, fez teologia, né? Investiu muito para aprender, e ele com certeza vai saber mais do que você, né? Mas acima de tudo, a igreja, que deixe bem claro, não transforma pessoas. Ela é a ponte para que você chegue ao caminho dessa transformação. Porém, se você é só um frequentador de igreja, se torna um vazio religioso se você não vai lá absorver para aprender com sede mesmo, entrega, tá? E buscar na palavra de Deus profundamente o conhecimento em oração e relacionamento com Deus, você às vezes se torna apenas um religioso. O meu medidor é esse, eu não sei o seu. Quando você está verdadeiramente entregue a Jesus, entregue assim tal, você fica menos ansioso, menos temoroso do futuro. Esse é meu medidor espiritual. Quando eu tô quando eu tô vendo que eu estou naquela ansiedade, porque eu tenho isso. Eu tenho esse problema de ser ansiosa, sabe? Quando eu tô vendo que eu estou, epa, peraí, preciso buscar mais. O potinho tá baixando ali. Minha medida tá baixando. Preciso buscar mais. O que eu posso fazer? Vou ler mais, vou orar mais, jejuar. Então, encerrando, né? Você que ainda não participa de nada, que não tem buscado, tem até o desejo, mas é tão difícil. Eu sei a luta que é você vencer as suas fraquezas para ir buscar mais, Senhor, para ter esse encontro, esse relacionamento com Deus. Porque a gente, como Paulo mesmo diz, a gente tem uma luta grande que é contra os principados e potestades. É a luta que a gente tem que travar e vencer mesmo, né? Com a força, né? Com a graça de Deus, a gente consegue superar tudo. Então eu deixo essa mensagem para vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.